muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Isso aqui, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. E nós venhamos sim pedir ao Senhor para habitar em nós e possamos dizer para Ele: eu sou tua casa, eu sou tua casa, Senhor. Tome o seu lugar. Eu sou tua casa. Amém? Que o Senhor venha habitar em nós. Que o Espírito Santo de Deus haja morada em nossos corações. Amém? Que Deus possa tomar o seu lugar em nossas vidas, em todo o tempo, em tudo quanto fizermos. E nós possamos sim dizer: eu sou tua casa, eu sou tua casa. Habita em mim, papai. Habita em mim, Espírito Santo de Deus, porque o perdão dele é completo, né? Às vezes nós não achamos dignos de ser morada do Espírito Santo, mas quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele habita em nós e Ele nos perdoa. E o perdão dele é completo. Amém? Vamos orar? Eis-nos aqui, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. A Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom
e sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Obrigada por nos despertar esta manhã, Senhor. E obrigada pela tua presença. Eis-nos aqui, Senhor Deus, na tua presença. Nada somos sem ti, nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós pedimos que tome o seu lugar em nossos corações. Toma o seu lugar, ó Pai amado, em nossas vidas. Tenha liberdade, ó Deus amado, de nos conduzir, de nos guiar, de falar aos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos tua casa. Nós somos tua casa, Espírito Santo, habita em nós. E que esse dia seja um dia memorável. Seja o dia que nós venhamos sentir a tua presença em todo o tempo, nos conduzindo, tirando todo obstáculo, tirando todo medo, tirando tudo que nos atrapalha de viver o que o Senhor tem para nós. Nós te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos ler Jó do 31 ao 34. Amém? Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Amém? Jó 31. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, o fixaria em uma donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? Em que herança? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízos, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que formou no ventre materno não o fez também a eles? Ou não é o mesmo o que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vai perecer por falta de roupa ao necessitado por não ter coberta, se os lombos não me abençoaram, se ele não me aguentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque me vê apoiado pelos juízos da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança,
ou disse ao ouro fino, eu te confio. Se me alegrei por seres grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia e para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Também isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis que a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sucos juntamente chorarem, se comi seus frutos, se ter-la pago devidamente, causei a morte aos seus donos, por trigo me produza carnes, e por cevada jogo. Fim das palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Eliú vigia o seu direito de responder a Jó. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi, e de vos declarar minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu retorquei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e não mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange.
Eis que dentro de mim eu sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. Permite-me, pois, que eu fale para desafogar-me, e abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas contra o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Só beber minha água aqui. Eliú repreende a Jó. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos às minhas palavras. Passa agora a falar em minha boca, fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes contestar-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro, por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falastes perante mim, e eu ouvi o som das suas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Eu sonho, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. E se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar o homem que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma, e de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para conduzir da cova sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú justifica a Deus.
Disse mais Eliú: ouve, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido como mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso a cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quereria tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse a um rei: ó vil, ou aos príncipes: ó perversos. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem à meia-noite, e os povos não perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombras assaz profundas, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante dele. Quebranta os fortes, sem o inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, e os transtornam e ficam moídos. E ele o fere com os perversos à vista de todos, porque deles se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, e que não vejo, ensina-me tu, se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres e não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu, e não eu declaro que sabes? Fala. Os homens sensatos dizem-me-ão o sábio que me ouve. Já falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como um homem de iniquidade, pois o seu pecado acrescenta rebelião entre nós, como desprezo bate em palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Deus é Deus fiel. E ali, Jó, ele
sabia que ele era íntegro, né, diante de Deus. Mas em todo tempo, os amigos dele, os homens ali, queriam que ele querisse aquela culpa, né? E achasse culpa nele por ele estar passando por aquela situação. E Deus é Deus que não há, né? Não há o que temer, porque é Deus que sabe todas as coisas. E eles estavam ali querendo respostas, né? Respostas para justificar o que Jó estava passando. E em todo tempo ele foi fiel e continuou íntegro diante do Senhor. Amém? Que nós possamos ter sabedoria em todo tempo e continuar aprendendo com a vida de Jó. Deus é Deus fiel e Ele não permite que nada que passamos, que não seja algo que Ele permitiu que nós não damos conta. Aleluia. Deus é maravilhoso e o que Ele tem para nós é grandioso. Que nós possamos pedir a Ele para habitar em nós, abrir os nossos corações, as nossas vidas e buscar, né? Viver em todo tempo, sendo casa, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer a nossa oração, o nosso bote. Graças a Deus por isso. A nossa liberdade é nessa liberdade que eu vivo, a liberdade que Cristo nos chamou. Amém? Feche os seus olhos, respira fundo. Aleluia. Senhor, a Ti rendo graças porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Eu renovo a minha identidade, ó Pai. Eu clarifico o meu propósito. És bem-vindo, Espírito Santo, em minha vida. Senhor, eu acesso os dons do Espírito Santo. O Teu Espírito Santo governa sobre o meu espírito. O Espírito governa sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre minhas emoções, ações, reações. Eu acesso as bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu acesso a prosperidade, a riqueza, a vida abundante. Eu renovo as minhas forças no Senhor. Eu clarifico o meu propósito. Eu acesso toda a sabedoria, todo o conhecimento, como a Tua palavra diz. Para transformar o mundo pela renovação da mente, do conhecimento. Que o Senhor usa-me para governar onde eu estiver. Onde eu pôr os pés, que o Senhor governe através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Onde eu pôr os pés, que eu governe por meio do Senhor, né? Que nós venhamos tomar a direção de nossas vidas e que a liberdade que Cristo nos chamou, essa seja a nossa vida em todo o tempo. E o Senhor é conosco, né? E o Senhor é conosco. O governo das nossas vidas, das nossas emoções, está sobre nós em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe essa terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada. Em nome de Jesus. E até amanhã. Amém. Amém para todos nós.